Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Retornando aí com as nossas aulas de física, falando sobre movimento. Hoje nós estamos quase terminando essa parte de movimento, para a gente entrar na parte de dinâmica, né? Então a gente viu até agora o que? Movimento, as particularidades iniciais do movimento, tais como deslocamento, posicionamento, esse tipo de coisa. A gente falou sobre velocidade, começamos com a velocidade média, né? E depois da velocidade média, que é lá um quociente entre a distância e o tempo, que é a base do conceito de velocidade, a gente entrou na característica do movimento uniforme, que é a velocidade constante. Todas as velocidades constantes a gente considera como sendo um movimento uniforme. Esse movimento uniforme tem uma única equação, que é a equação, a função horária dos espaços, né? Que é S igual a S0 mais V vezes T. E depois partimos para as velocidades variáveis, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Que nesse movimento que acontece, a velocidade varia, e essa variação da velocidade ela é dada por um conceito que a gente veio a conhecer também, que é o conceito de aceleração, certo? Então, toda vez que a gente tem movimentos que variam a velocidade ou aumentando ou diminuindo, essa variação ocorre por conta da aceleração. Tá? E aqui hoje nós vamos falar de queda livre e lançamento vertical. O que vai mudar agora? Pouca coisa em relação ao movimento uniformemente variado. Tá? Por quê? A queda livre e o lançamento vertical, elas ocorrem na direção vertical. Até então, nós estamos estudando o movimento uniformemente variado na direção horizontal. Então, um veículo trafegando por uma pista, mudando sua velocidade. Agora nós vamos mudar da horizontal para a vertical. Só que é muito parecido com o movimento na horizontal, tá? Vamos ver agora. Então, ó, tanto a queda livre, né? O que significa queda livre? É a gente soltar um objeto de uma certa altura, ele vai cair, certo? O que é o lançamento vertical? É a gente lançar esse objeto na vertical, ou lançar ele para cima, ou lançar ele para baixo, tanto faz. Tá? Quais são as similaridades da queda livre e do lançamento vertical? Ó, similaridades são as seguintes. Na queda livre e no lançamento vertical, que a gente tem a direção do movimento não é mais horizontal. A direção dele é vertical, tá? Agora nós trabalhamos na direção vertical. O que mais que é similar nesses dois movimentos? Existe variação da velocidade? Quando eu deixo um objeto cair, a velocidade dele muda ou ele cai sempre na mesma velocidade? Se ele está caindo aqui no ambiente, a velocidade muda. Se eu jogo um objeto para cima, a velocidade dele muda? Muda também. Então, mudança na velocidade. Tá? Mudança na velocidade. Então, se tem mudança na velocidade, quer dizer que tem aceleração. Tá bom? E as diferenças, né? As diferenças entre a queda livre e o lançamento vertical para cima. Vamos falar do lançamento vertical para cima agora. Então, na queda livre, o que a gente tem? A gente tem, as diferenças são que a velocidade inicial na queda livre é igual a zero, né? Na queda livre. E a velocidade inicial no lançamento vertical, é maior do que zero, porque senão o objeto não vai sair da nossa mão, né? Imagina que eu deixo um objeto aqui na minha mão, se ele ficar com velocidade zero, ele não sai daqui, certo? Velocidade é maior que zero no lançamento vertical, tá? Tem alguma outra similaridade ou diferença? Tem, ó. O que acontece? Quando a gente vai soltar um objeto, se a velocidade dele é zero, né?
Então, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta ou diminui? A velocidade na queda livre aumenta, certo? Conforme o objeto vai caindo, o objeto vai aumentando a sua velocidade. E o lançamento vertical? A gente joga um objeto para cima, a velocidade desse objeto diminui, certo? Então a gente tem aí diferenças e similaridades. Na queda livre, então imagina que a gente tem lá um objeto que vai ser jogado numa certa altura. Então está aqui uma altura, está aqui o solo. Então a gente vai lá em cima, solta esse objeto de uma certa altura. Ele inicialmente tem uma velocidade zero. A velocidade inicial dele é zero, ou seja, ele está em repouso, ele está sendo abandonado. E conforme ele vai caindo, ele vai aumentando a sua velocidade, certo? Conforme mais ele cai, mais ele aumenta a sua velocidade, até o momento que ele chega no chão, tá bom? Então ele vai ser solto lá de uma certa altura, tá? Que nós vamos chamar agora de H. Tá? E conforme ele vai caindo, ele vai aumentando a sua velocidade. Tá bom? No lançamento vertical, a gente já tem uma condição diferente. Porque a gente pega esse objeto que está no chão e lança ele para cima com uma certa velocidade inicial, que é maior do que zero, senão ele não sai do chão. Aí ele vai começar a subir, né? Vai começar a subir com essa velocidade e vai diminuindo a velocidade conforme ele vai subindo, até chegar na altura máxima que ele vai poder atingir, que ele vai ter a velocidade final dele igual a zero, certo? Ele vai parar lá em cima. Então, a gente joga ele, ele sobe, vai diminuindo a velocidade, para e desce, tá? Então, esse objeto também atinge uma altura aqui, que nós chamamos de altura máxima, tá? Ele vai subir, vai parar e vai descer. Então, olha aqui as diferenças. Na queda livre, a velocidade inicial é zero, porque ele está sendo solto. Ele vai aumentando essa velocidade, a velocidade final é maior do que zero. No lançamento vertical, para cima, o objeto sai com uma velocidade inicial que é maior do que zero, aí ele vai subindo, 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 diminuindo essa velocidade até o momento que ele para. Mas ele para mesmo? Para, com certeza, senão ele não desce. Tá bom? Para, e aí depois ele volta a descer. Tá? Então, quando eu jogo um objeto para cima, a gente tem primeiro esse lançamento vertical, aí ele vai parar lá em cima e depois a gente tem na sequência uma queda livre. Tá bom? Quais são as diferenças entre eles aqui? Ó? Nesse aqui a velocidade vem aumentando. A velocidade vem aumentando. Ou seja, a gente tem uma aceleração positiva. E nesse aqui a gente tem uma velocidade diminuindo no lançamento vertical. Diminuindo. Ou seja, nós temos uma aceleração negativa que está segurando ele. Correto? Bom, como a gente tem aceleração, né? O que a gente tem? A gente falou de aceleração, a gente tem um movimento uniformemente variado. Certo? Então a gente tem um movimento aí que varia a sua velocidade conforme vai passando o tempo. Na queda livre, a velocidade vai aumentando. No lançamento vertical, a velocidade vai diminuindo. Se a gente tem um movimento aqui agora que tem uma variação da velocidade, nós temos também um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Então, se nós temos um movimento uniformemente variado, obviamente nós vamos ter essas três equações do movimento uniformemente variado, que são V igual a V0 mais AT, delta S é V0 vezes T mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2.
E a equação de Torricelli, que é v quadrado, v0 quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Correto? Então, essas três equações já conhecemos, né? Agora, a única diferença é que nós vamos ter uma mudança de nomenclaturas aqui de alguns termos. Por quê? Agora, o que a gente tem? Nós temos o ΔS, que no movimento horizontal nós chamamos de distância de deslocamento, agora a gente vai mudar, né? A gente vai começar a chamar ele de H, tá? Então, o ΔS para a gente vai virar a altura desse objeto, da altura que ele está caindo, a altura que ele está atingindo. E a aceleração, para a gente, nós vamos chamar ela de G agora, tá? G. E o que é G? G é a aceleração da gravidade. Por quê? Porque agora como a gente vai trabalhar na vertical, a gente vai sofrer influência da aceleração da gravidade. Ou seja, vai existir uma força que vai puxar esse corpo para baixo, que é a força gravitacional. Então agora a gente começa a trabalhar com gravidade, tá? Com a força gravitacional. Essa aceleração da gravidade, ela varia de acordo com o planeta que a gente está, tá? Na Terra, no planeta Terra, a gravidade, a aceleração da gravidade no planeta Terra, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração da gravidade na Lua, por exemplo, ela é bem menor, é 1,7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, na Lua, a cada segundo de queda, você aumenta a sua velocidade em 1,7 metros por segundo. Na Terra, você aumenta a cada segundo de queda 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Você aumenta a sua velocidade em 9,8 metros por segundo a cada segundo de queda. Por quê? Só adiantando um pouquinho, porque a massa da Terra, pessoal, é muito maior que a massa da Lua. Então, a força gravitacional, ela é proporcional às massas envolvidas, tá? Quando você tem uma massa de um planeta grande, você tem uma gravidade maior. Quando você tem uma massa menor, desse satélite que é a Lua, por exemplo, nós vamos ter uma gravidade menor, uma força gravitacional menor. Bom, vamos para as equações. Olha que interessante. Então, o que acontece? Vamos dividir aqui de novo, né? Vamos dividir em queda livre. Vamos dividir em queda livre e vamos dividir em lançamento vertical para cima. Lançamento vertical para cima. Tá? Por quê? Na queda livre, nós temos coisas diferentes aí. Ó. Na queda livre, o que acontece? Nós estamos soltando um objeto lá de cima, de uma certa altura, né? E ele está caindo. Certo? Então, quando a gente está soltando ele, abandonando esse objeto lá de cima, a velocidade inicial dele vale 0. Tá? Ele está partindo do repouso. Toda vez que ele parte do repouso, estamos soltando ele. Então, a velocidade inicial dele é 0. E a aceleração, como ele vai caindo, a velocidade aumenta, a aceleração da gravidade dele, ela vai ser positiva, tá? A aceleração da gravidade dele vai ser positiva. Por que vai ser positiva? Porque a velocidade aumenta. Então, quando eu estou falando de queda livre, nós temos essas equações aqui, ó. V é igual a V0 mais GT,
certo? Mas como a velocidade inicial é sempre zero, nós podemos trabalhar com essa aqui, ó, V é igual a G vezes T, tá? Tranquilo? Ainda, a segunda equação, que é ΔS, né, é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, nós mudamos aí ó, o jeito de escrever a segunda equação, que é o seguinte, que é H, que é o ΔS, que é o deslocamento, né, é V0t mais GT quadrado sobre 2, tá? Ó, ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, mudou um pouquinho agora para a gente. Ficou H, que é o ΔS, que é a distância, é V0t mais GT quadrado sobre 2. Só que o V0 já é zero aqui. Então, esse termo todo aqui, ele vai sumir, certo? Então, vai ficar assim, H é igual a GT quadrado sobre 2. Tá bom? Essa aqui é a segunda equação. Tá bom? E a terceira equação, que é o Torricelli, que é V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Se A e ΔS some, né? A gente já tinha falado. Vai virar no lugar do A, vai virar o G, que é a aceleração da gravidade na Terra, vezes H. Tá? Como aqui, ó, V0 é igual a zero, porque na queda livre a velocidade inicial é zero, nós vamos ter que V quadrado é igual a 2GH, certo? Beleza. Então, as três equações do movimento uniformemente variado estão aqui modificadas para a gente usar na queda livre. E no lançamento vertical? No lançamento vertical é o contrário, né? A gente tem um objeto aqui embaixo, ó, no solo, e a gente vai jogar ele para cima. Então, a velocidade inicial dele aqui tem que ser maior do que zero, certo? Conforme ele vai subindo, ele vai sendo freado até parar lá em cima, né? Então, ou seja, a velocidade lá em cima vai ser zero, a velocidade final vai ser zero. E aqui na queda livre, como a gravidade é positiva, a velocidade aumenta. Aqui, como a velocidade diminui conforme o objeto vai subindo, nós vamos dizer que a gravidade tem um valor negativo, G é negativo, ou seja, o objeto está indo contra a força gravitacional. Então, a aceleração que está freando, a gente já viu que quando a aceleração freia, ela é negativa. Olha o que vai acontecer aqui com as equações. Ó. Vamos lá, de novo. As três equações. V é igual a V0 mais G vezes T, não é isso? Correto? Só que agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, que a velocidade final vai ser zero. Então, esse termo aqui, ó, ele fica zero, certo? A velocidade final vai ser zero. Então, vai ficar zero é igual a V0. E o que acontece? Como o corpo está subindo, a gravidade agora vai ser negativa, ó, menos G vezes T, certo? Gravidade vai ser negativa. Então, se eu mudo esse V0 para cá, ele vai ficar assim, ele vem para cá e fica menos V0 é igual a menos GT, ou, multiplicando tudo por menos 1 aqui dos dois lados, velocidade inicial é gravidade vezes o tempo. V0 é igual a GT. Olha aqui, V igual a GT. E agora aqui, V0 é igual a G vezes T. Tá? Velocidade inicial é gravidade vezes o tempo. Viu? Que é a mesma coisa? A única diferença é que a gravidade aqui é negativa agora. E a segunda equação? Que é o sorvetão. Que era, né, ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. AT quadrado sobre 2. Agora, no lançamento vertical, vai ficar assim, né? H é igual a V0t
menos gt² sobre 2. Essa aqui não muda por quê? Porque agora a velocidade inicial não é mais zero, diferente de zero. Então, temos que usar ela completinha. E o Torricelli, que é v² é igual a v0² mais 2a ΔS, né? Lembra? Agora nós vamos usar diferente. 2GH. Só que agora a gente tem o quê? A velocidade final é zero. Esse termo aqui, ó, velocidade final é zero. Então, velocidade final é zero. Então, velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes h. Certo? Por que menos? Porque está subindo, está indo contra a força da gravidade. Então, passando o menos v0 para lá, vai ficar negativo, né? O v0 ao quadrado passando para o outro lado fica negativo. 2GH, e a gente termina que a velocidade inicial ao quadrado no lançamento vertical é igual a 2GH. Tá bom? Olha aí. É igual do outro lado, v ao quadrado é 2GH. Tá? Pessoal, falando agora sobre lançamento vertical e queda livre, vou passar para vocês um vídeo de um experimento que foi proposto por Galileu, que antes de Galileu, né, Aristóteles, eles achavam que o que fazia o corpo cair era a massa desse corpo. E quanto maior a massa que o corpo tinha, né, mais rápido ele caía. Né? E aí eu vou passar 2 vídeos para vocês, os endereços deles estão aí no Conexão Digital, para a gente poder ver aí um experimento que Galileu propôs, que é o experimento do martelo e da pena. Tá? Quando o homem foi à Lua, eles fizeram esse experimento na Lua, porque na Lua existe vácuo lá, ou seja, ausência de ar. E aí o Galileu ele imaginou que os objetos eles caem não por conta da sua massa, mas eles caem por conta da aceleração. Se você tiver um ambiente onde você não tem ar, você não tem meio, ou seja, o vácuo, esses objetos, independente da massa, eles caem ao mesmo tempo. Então vamos ver lá o experimento do martelo e da pena. Eu deixei o endereço aí para vocês, né? E a gente consegue visualizar aí, ó. Então tá lá, o astronauta chegou, ó. Tá? Tá aqui, né? Então, ó, na mão esquerda, direita dele tem um martelo, na mão esquerda tem uma pena, tá? Então eles estão filmando isso aí, ele vai soltar os dois. Tá na Lua, né? Na Lua a gravidade é um pouco menor do que aqui, então o objeto vai cair mais devagar, mas teoricamente, pela teoria de Galileu, ele teria que cair ao mesmo tempo do que a pena, tá? Olha, ó, tem uma pena na mão dele, ó. Dá pra ver nitidamente aqui, né? Ó. Tá? Então, olha lá, ele vai soltar. 1, 2 e... soltou, ó. E eles caíram exatamente no mesmo tempo. Bacana, né? Agora eu vou mostrar um outro experimento aqui para vocês. Tem um endereço indicado lá, tá? Que é um experimento que foi realizado numa câmara de vácuo da NASA, nos Estados Unidos. Tá? Eles replicaram esse experimento aí. Então aqui é um recipiente gigante aí, onde pode se fazer vácuo, ou seja, tirar todo o ar de lá de dentro. Tá? Esse é um programa que foi apresentado na BBC, né? Então, onde ele vai descrevendo aí, né? Para que serve esse laboratório aí, né? Então, ele mostra aí as paredes e aí eles vão fazer um experimento que é o seguinte, ó. Eles vão içar uma pena e uma bola de boliche, né? Vão soltar os dois ao mesmo tempo, ó. O que acontece? Obviamente, a bola cai muito mais rápido que as penas, certo? Então,
As penas demoram muito tempo para cair, né? Ó, saem junto, ó, só que a bola chega muito antes, tá bom? O que eles fazem? Eles lacram aí esse recipiente para fazer vácuo nele. Esse vácuo demora cerca de 2 horas para ser feito, vão retirando todo o ar. E aí eles içam novamente os objetos, né? Coloca lá a pena e a bola na mesma posição. Estão lá, ó, as duas, e aí eles soltam. Olha o que acontece. Em câmera lenta, ó, elas caem exatamente juntas. Olha que interessante. Caem exatamente juntas. Olha aí. Chega juntinho, tá? Olha aí a alegria do pessoal de verificar que isso acontece, tá? Bacana, né? Muito interessante. Vou tentar mostrar agora uma velocidade maior um pouquinho. Chegam juntas. Mostrando que a força que puxa para baixo realmente é a força da gravidade, né? Essa força, ela atua igualmente nos dois objetos, tá? Tanto na bola como na pena. Como não tem ar ali para segurar a pena, não tem resistência do ar que a gente chama, né? Então a pena e a bola caem exatamente iguais. Olha aí que interessante, tá vendo? Cai numa velocidade grande, né? Bacana. Então, agora nos resta o quê? Né? Vamos aplicar esse conhecimento de queda livre e lançamento vertical, né? Pessoal, falando sobre a gravidade, né? Ainda voltando aí no assunto da gravidade. A gravidade, pessoal, no planeta Terra, ela tem pequenas variações ao longo dos trópicos aí, né? Mas ela vale na média aí, aproximadamente, né? A gravidade da Terra nós chamamos de G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Que nas nossas contas todas, olha aqui, a gente sempre vai usar aproximadamente G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então vamos ver o primeiro exercício aqui, a primeira situação problema que a gente pode começar a trabalhar, ó. Um pequeno objeto é abandonado. Abandonado quer dizer que a velocidade dele inicial é zero. A velocidade inicial dele vai ser zero. A partir do repouso do alto de uma torre de telefonia com 180 metros de altura. Então o nosso ΔS antigo lá, né, que agora nós vamos chamar de H, né, mede 180 metros. Tá? Considere que o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10, então G normalmente, né, nós vamos utilizar aqui para facilitar nossos cálculos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo de queda, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora. Tá? Cada segundo de queda, a velocidade aumenta 36 km por hora. Despreze todas as resistências durante a queda, que é a resistência do ar. Adote como origem dos espaços o ponto onde o objeto foi abandonado e o sentido do eixo de referência desse ponto para o solo. Então ele está falando, ó, ponto de origem é onde o objeto vai ser abandonado. Então a gente vai ter aqui né? E o sentido do eixo de referência desse ponto para o solo. Então está aqui o sentido de referência do eixo, de altura, tá? E aqui o tempo, ó, tá? A altura para baixo e o tempo para lá, né? Então o que acontece? Ele quer a função horária das posições ocupadas pelo objeto no seu movimento de queda. Pessoal, a função horária é isso aqui, ó.
Função horária, ele está falando aqui, ó, H é igual a V0t mais gt² sobre 2, tá? É isso que ele quer. A velocidade inicial vai ser zero, então esse termo todo aqui, ó, vai ser zero, tá? Então a função horária vai ser H é igual a 0 mais G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes t² sobre 2. Então, H, respondendo a letra A, né? H será 5t², tá? Ele quer a função horária das posições. Então, essa aqui é a função horária das posições. Para cada segundo de queda, a gente vai ter uma certa posição. No segundo, uma outra posição e assim por diante, tá? Agora ele quer que a gente calcule a função horária da velocidade. A função horária da velocidade. Pessoal, a função horária da velocidade é essa aqui, ó. V é igual a V0 mais G vezes T, certo? Sendo a velocidade inicial zero, porque ele foi abandonado lá, ele estava em repouso, vai sobrar para a gente essa equação aqui, ó, que a velocidade dessa partícula é G vezes T. O G nós sabemos que é 10, então a velocidade é 10 vezes T, a função horária da velocidade. Olha aí. Aqui, resposta da letra B. Letra C. O instante em segundos em que o objeto atinge o solo, contados a partir do instante em que o objeto foi abandonado. Como a gente já tem essa função aqui horária, ó, como a gente já tem essa função, basta a gente substituir. Então, letra C, a gente já tem a função lá, ó, H é igual a 5t², sendo que a gente já sabe que o H vale quanto? 180 metros. Ele quer saber o instante em segundos que o objeto atinge o solo, contado a partir do momento que ele foi abandonado. Então, se eu substituir 180 aqui, ó, vai ficar 180 é igual a 5t². Eu pego esse 5 passo para lá, vai ficar 180 dividido por 5 é igual a t², ficou desse lado. 180, se fosse dividido por 10, seria 18. Dividido por 5 é o dobro, tá? De 18, que é 36, é igual a t². Então, como t² é igual a 36, eu posso afirmar que t é a raiz de 36, que dão 6 segundos. Tá? Ah, professor, mas se eu não tivesse essa função horária aqui, se eu não tivesse achado, tem uma outra maneira de resolver? Tem sim, ó. O que a gente sabe? Então, o objeto vai ser abandonado lá, né? A gente sabe, ó, de uma altura de 180 metros, certo? A velocidade inicial dele é zero e a força que vai puxar ele para baixo, a aceleração que vai puxar ele para baixo, a gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está caindo, então o G é positivo. Então a gente poderia usar aqui, ó, a equação do sorvetão, que é ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2, só que agora utilizando os valores que ele deu para a gente aí, que é H, né, é igual a V0t mais GT² sobre 2. Olha lá. Então ficaria H, que é a altura que ele está caindo lá, que é 180, é igual a V0 vezes T, 0 vezes T, porque a velocidade inicial é 0, mais a gravidade 10 vezes T² dividido por 2. Aqui eu consigo dividir 10 por 2 dá 5, então vai ficar 180 igual a 0 vezes T é 0, mais 5t². Então, 180 é igual a 5t². 180 é igual a 5t². Eu tinha que dar uma travadinha, né? 180 é igual a 5t² e a gente cai nessa mesma equação aqui, ó, 180 igual a 5t². Tá bom? Já resolveu, vai dar 6 segundos. E ele quer
o módulo da velocidade escalar do objeto ao atingir o solo. Então, ele quer o módulo da velocidade quando o objeto atinge o solo. Letra D. O que a gente sabe agora? Ó, a gente sabe que a velocidade inicial desse objeto é 0, a gente sabe que a gravidade dele é 10 metros por segundo ao quadrado, a gente sabe que a altura que ele cai é 180 metros, e a gente sabe quanto tempo ele demora para cair, que são 6 segundos. Acabamos de calcular ali, certo? Então, para calcular a velocidade com que ele chega lá no solo, ó, V é igual a V0 mais GT. Como é queda livre, essa velocidade inicial aqui é 0, então sobe. V igual a G vezes T. Ou seja, a velocidade com que ele atinge o solo é a gravidade, 10, vezes o tempo que é 6, que dá 60 metros por segundo. Tá bom? Simples, facinho. Vamos fazer um segundo aqui para a gente se habituar. Um corpo é abandonado a partir do repouso. Ó, aqui, ó. Abandonado a partir do repouso, a gente já sabe que a velocidade inicial dele é 0. Do alto de um edifício e gasta 3 segundos para chegar ao solo. Então, na queda, ele fica caindo. O tempo de queda dele, né, é de 3 segundos. Tá? Aí ele fala, considere o módulo da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar. Não tem resistência do ar, então ele cai diretão. Ele quer saber na letra A qual a altura em metros do edifício e na letra B qual o módulo da velocidade escalar em metros por segundo. Tá? Então ele quer saber a altura e quer saber a velocidade com que o corpo atinge o solo. Então, pessoal, vamos só retomar as equações lá. Ó. V é igual a V0 mais GT, né? Temos a velocidade inicial do corpo? Sim. 0. Temos a gravidade? Sim. Temos o tempo? Não. Temos a velocidade? Temos o tempo? Sim. Ó. Temos o tempo, sim, que é 3 segundos. Então, com essa aqui, ó, nós já conseguimos calcular a velocidade com que ele chega lá no solo. Ou seja, a letra B já conseguimos resolver com essa equação. E a letra A? Letra A a gente pode tentar resolver com essa aqui, ó, que diz o seguinte, que a altura, que é o sorvetão lá, né? É a velocidade inicial vezes o tempo, mais g vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nós temos a velocidade inicial? Sim. Temos o tempo de queda? Sim. Temos a gravidade? Sim. E o tempo repetido aqui. Tenho tudo isso aqui, conseguimos achar a altura. Dá um pause aí no vídeo e tenta resolver. Tá? Aí você faz a resolução, solta o vídeo e acompanha a minha resolução. Tá? Então vamos lá. Letra A. Qual a altura em metros do edifício? Então a altura é V0T mais G, né? T quadrado sobre 2. Professor, se eu quiser usar o ΔS e o A, posso? Pode, vai dar o mesmo resultado. Então, a altura do edifício vai ser velocidade inicial dele, eu estou fazendo passo a passo para a gente se habituar, tá? Mas daqui a pouco a gente já fica craque. 0 vezes 3 mais G, que vale 10, vezes T quadrado sobre 2. Tá? 0 vezes 3 é 0, 10 dividido por 2 é 5. Então, a altura do prédio vai ser 0 mais 5 vezes t elevado ao quadrado. T elevado ao quadrado. Então, a altura do edifício vai ser 5 vezes 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 9, 45 metros é a altura desse edifício, resolvida a letra A. Letra B, ele quer saber qual o módulo da velocidade escalar com que o corpo atinge o solo. Muito fácil. Aqui a gente pode usar isso aqui, ó. V é igual a V0 mais GT. Então, a velocidade final é V0, que é 0, mais G, que são 10, vezes o tempo, que é 3 segundos. V igual a 0 mais 30, V igual a 30 metros por
segundo. Resolvido, muito simples. Espero que você tenha acertado aí, tá? Vou fazer mais um. Olha aqui, esse aqui já vai mudar um pouquinho, porque ele vai misturar os dois, tá? Vai misturar os dois tipos de movimento. Um movimento uniformemente variado, que é a queda, mais um movimento uniforme. Então ele fala lá, ó, uma pequena esfera de chumbo é abandonada a partir do repouso. Opa, então a gente já sabe que a velocidade inicial dela é zero. De uma altura 1,8 metros acima da superfície da água de uma piscina e atinge o seu fundo 0,8 segundos depois do abandono. Então vamos pensar nesse problema. Então a gente tem uma piscina, certo? Então a piscina, vamos considerar que ela está cheia de água aqui até a borda, tá? Cheia de água. A gente abandona uma esfera, tá? De uma altura que está a 1,8 da borda da piscina. Daqui até aqui, 1,8 metros, tá? A velocidade inicial aqui dessa esfera é zero, velocidade inicial é zero, tá? E ele fala que a bolinha atinge o fundo da piscina 0,8 segundos após ser abandonada. Então, ela vai cair aqui para baixo, ó. Tempo de queda até lá embaixo, tempo de queda é 0,8 segundos, o tempo total de queda. Mas a velocidade que a bolinha cai na água e no ar é a mesma ou é diferente? É diferente, né? Quando ela vai caindo, aumentando a velocidade, quando ela chega aqui, ela diminui a velocidade. Ela não acelera mais. Então, ó, olha aqui essa observação que ele fez. Sabe-se que abaixo da superfície da água, ou seja, nesse trecho aqui, ó, nesse segundo trecho que eu vou assinalar aqui, daqui do ponto vermelho para baixo, a esfera se move com a mesma velocidade escalar com que atingiu. Ou seja, ela vai aumentando a velocidade, Aqui nesse ponto, ó, ela vai ter uma velocidade final, que ela mantém essa velocidade final até cair lá embaixo a mesma velocidade. Ou seja, nessa parte de cima aqui, ó, na parte de cima, nós temos movimento uniformemente variado. E na parte de baixo nós temos movimento uniforme, tá bom? Beleza. Agora, segunda etapa aqui do exercício. Abandona-se novamente a esfera do mesmo lugar com a piscina vazia. Então agora a piscina, pessoal, não tem mais água. Está vazia e a gente vai abandonar a esfera lá do mesmo lugar, tá? Vai abandonar a esfera do mesmo lugar. Só que agora a altura é maior, não é? Não é mais 1,8 só. Agora tem aqui, ó, 1,8 metros mais a altura da piscina, tá? Mais a altura da piscina. Qual o tempo gasto para a esfera atingir o fundo da piscina em segundos? Considere o módulo da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, despreze os efeitos das forças resistivas nas situações de queda na esfera no ar. Então não tem resistência do ar. Ele quer saber o quê? Qual o tempo gasto agora para atingir o fundo da piscina. Então, ele quer saber qual que é o tempo total agora quando a gente tirou a água da piscina. E aí, como resolver isso? Já deixei uma dica aqui, viu? Seguinte, primeiro a gente tem que achar a altura da piscina. Porque se eu tiver a altura da piscina, eu vou somar com mais 1,8 e aí eu vou ter uma queda livre, que a gente já sabe, acabamos de fazer lá, de uma altura de 1,8 mais a altura da piscina. Só que para achar a altura da piscina, eu preciso saber quanto tempo essa bolinha demorou para percorrer esse caminho aqui, certo? De 1,8 metros.
Eu preciso saber qual a velocidade que a bolinha chegou aqui, porque se eu souber quanto tempo ela demorou para percorrer essa altura aqui, eu vou descontar desse aqui e vou saber quanto tempo ela demorou para cair dentro da água. Se eu sei quanto tempo e eu sei a velocidade com que a bolinha chega aqui, eu consigo descobrir a altura da piscina. Descobrir a altura da piscina, eu venho para cá, somo a essa altura de 1,8 e calculo o tempo, certo? Então é um exercício que tem várias etapas. Pausa aí e tenta fazer. Tá? E aí, voltou? Tentou fazer? Não? Tenta. Vou esperar mais um pouco. Pausa de novo. Então vamos lá. Então, vamos fazer contas aqui, né? Vamos pegar a primeira situação lá, ó. Vamos pegar o trajeto. Vamos pegar o trajeto dessa bolinha, da esfera, entre a altura e a água da piscina. Tá? E a água da piscina. Primeiro passo do exercício aí. Tá? Vai ficar meio grandinho o exercício, mas não tem problema. Então a gente sabe o quê? Que a bolinha está lá, ela tem uma altura em relação à água da piscina de 1,8 metros, a velocidade inicial dela vale 0, e a G vale 10, né? Que ela está caindo, 10 metros por segundo ao quadrado. Então tenho velocidade inicial, tenho altura e tenho gravidade. Tá? A gente consegue já fazer alguma coisa com isso, descobrir alguma coisa com isso aí. O que a gente consegue descobrir? Com isso aqui, se eu pegar aquela equação lá que H é igual a GT² sobre 2, né? A gente já consegue calcular o tempo que a bolinha cai. Tá? Que é o seguinte, então H vai ser 1,8, que era ΔS, né? G vale 10 vezes T² dividido por 2, né? Aqui vai dar 5, então vai ficar 1,8 é igual a 5T². Ó, a gente já fez uma conta aqui com 180, hein? Fez com 180, deu 6 segundos. Então aqui vai dar um pouquinho menos, né? Vai dar proporcional a isso. Então aqui vai ficar 1,8 dividido por 5, esse 5 passa dividido lá, é igual a T². Pessoal, se 180 dividido por 5, né, era 36, 1,8 dividido por 5 vai dar 0,36, que é igual a T². Tá? É só mudar as vírgulas aí. 0,36 T², então T² é igual a 0,36. T é igual a raiz quadrada de 0,36, que vai dar 0,6 segundos. Ó, o tempo que a bolinha gasta para cair 1,8 metros é 0,6 segundos. Tá? Então a gente já fez uma descoberta importante para a gente conseguir resolver o exercício. Se todo o tempo que ela demorou para cair aqui, ó, se todo esse tempo é 0,8 segundos, e esse primeiro trecho aqui, ó, ela demorou 0,6 segundos, quer dizer que nesse trechinho aqui, ela levou de tempo 0,2 segundos. Tranquilo? Então, esse trechinho aqui, ela levou 0,2 segundos para cair. Tá? Vamos descobrir agora qual é a velocidade que essa bolinha chega aqui, ó, tá? Na beira da piscina. Qual é a velocidade? Porque depois ela vai aumentando a velocidade, chega aqui nesse ponto, ela tem uma velocidade final e ela vai continuar com essa velocidade final. Então, velocidade final é V inicial mais G vezes T. Está caindo, né? Mais G vezes T. Então, a velocidade final vai ser velocidade inicial, que é 0, mais G, que é 10, vezes o tempo que ela demorou para cair aqui, ó, que foi de 0,6. Acabamos de descobrir. Então, a velocidade final vai ser 0 mais 10 vezes 0,6, que dá 6. Velocidade final, 6 metros por segundo. Tá? 6 metros por segundo é a velocidade final. Então, nessa piscina que está cheia d'água aqui, o que a gente sabe?
A gente sabe que quando a bolinha chegou na borda dela, que é a esfera, chegou na borda dela aqui, a velocidade dela era de 6 metros por segundo. E ela continuou caindo a 6 metros por segundo até chegar no fundo da piscina, também a 6 metros por segundo, velocidade constante. Quanto tempo ela demorou para cair? Ela demorou para cair aqui, ó, nós descobrimos lá 0,2 segundos. Pelo jeito a piscina é rasa, né? Se ela demorou para cair de 0,2 segundos, nós temos o ΔS, temos o tempo e temos a velocidade. A gente se lembra lá da equação do movimento uniforme, que é essa aqui, ó. V igual a ΔS sobre ΔT, né? No caso aqui nós temos que velocidade é a altura da piscina dividido pelo tempo, que é o ΔS. Substituindo esses valores aqui, ó, V igual a 6 igual a H dividido, ou senão a gente já multiplica antes, né? A gente se lembra aqui, ó, dessa equação que ΔS é a velocidade vezes o tempo, então a altura da piscina é a velocidade da bolinha vezes o tempo que ela leva para percorrer toda essa altura aí. Então a altura da piscina vai ser 6 vezes 0,2. 6 vezes 2 é 12. Então 6 vezes 0,2 vai dar 1,2 metros a profundidade da piscina. Profundidade da piscina. Tá? Ou seja, a altura da piscina, nós acabamos de descobrir, pelas contas lá que a gente fez a partir da velocidade, que vale 1,2 metros. Ou seja, a altura total que o objeto demora para que caia, desde a altura até chegar ao fundo da piscina quando ela está vazia, a altura total é de 3 metros. É a soma de 1,8 mais 1,2, que dá 3 metros. Então, no segundo caso, agora ficou fácil. Qual é o tempo que uma bolinha leva para cair 3 metros de altura? Certo? Sendo que a gente sabe que a velocidade inicial dela vale 0. Tá? Ele quer saber o tempo que ela demora para cair 3 metros. Então, H é igual a GT² sobre 2. A altura agora é 3 metros. G vale 10 vezes T² dividido por 2. Tá? Vou multiplicar aqui, ó. Então vai ficar lá 3 vezes 2 é igual a 10T². 3 vezes 2 é 6, igual a 10T². Vamos passar o 10 dividindo lá, vai ficar 6 dividido por 10 é igual a T². 6 dividido por 10 é 0,6, então 0,6. T vai ser igual a raiz quadrada de 0,6. E a raiz quadrada de 0,6, vamos ver quanto dá aqui, né? A gente sempre gosta que as contas deem assim, o valor exato, mas nesse caso não deu, né? Então, quanto que é raiz quadrada de 0,6 vai ser igual a raiz quadrada de 0,6 vai ser 0,77, tá? Raiz quadrada de 0,6 é igual a 0,77 segundos. Caiu mais rápido, né, pessoal? Quando não tinha água, caiu em 0,8. Quando tinha água, caiu em 0,8. Quando não tinha água, 0,77. Era isso que a gente esperava. Agora, para finalizar a nossa aula aí, vamos fazer um exercício de lançamento vertical, ou seja, lançar para cima. Agora a gente vai mudar o foco aí da coisa, o lançamento vai ser para cima. Olha lá. Uma pedra é lançada verticalmente para cima. Então, agora nós estamos pegando aqui, ó, pegando o solo e lançando para cima, com uma velocidade inicial de 54 km por hora, a partir de um ponto P situado 20 metros acima do solo. Então, esse ponto P aí está 20 metros acima do solo. Olha lá. Então, está aqui. Vamos pegar aqui o solo, certo? A gente tem uma altura aqui nele
inicial de 20 metros, tá? 20 metros. E aqui a gente tem um ponto P, onde desse ponto P nós vamos jogar uma esfera para cima, com uma velocidade inicial de 54 km por hora. Tá? Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? E despreze a resistência do ar durante todo o movimento da pedra. Determine o intervalo de tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima. Então, o que acontece? Essa pedra aqui, pessoal, pinta ela até de vermelho. Tirar ela daqui, vamos pintar ela de vermelho. Estamos jogando ela para cima. Tá, ela vai subir, 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 até um certo momento em que ela vai parar. Então, ela vai parar. Tá? E ele quer saber o intervalo de tempo gasto para atingir a altura máxima. Então, ele vai demorar um tempo aqui para subir. Tá? Quanto vale esse tempo? Isso aqui é a letra A. Depois, a altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo. Então, a gente vai ter uma altura aqui que ela vai chegar, mais 20 metros, a gente vai ter a altura total. E depois, o módulo da velocidade da pedra imediatamente antes de atingir o solo. Aqui embaixo, ó, ela vai subir, vai parar e vai descer. Aqui embaixo, ele quer saber qual é a velocidade que ela vai chegar aqui embaixo. Tá? Então, questão interessante. Quer tentar fazer? Tenta aí. Dá um pause aí. Fez ou não fez? Vamos lá. Pessoal, primeira etapa aqui, ó. Intervalo de tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima. Então, vamos conversar aqui do ladinho, ó, da letra A. Presta atenção. Então, a pedra vai lá, vai sair com uma velocidade inicial, vai para cima, vai diminuindo essa velocidade até chegar lá em cima e vai ter uma velocidade final de 0. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que G agora, como ela está subindo, ela está indo contra a gravidade, está diminuindo a velocidade. Então, eu vou colocar que a aceleração é negativa, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente tem? A gente tem a velocidade inicial, né? O que ele deu lá para a gente de velocidade inicial? 54 km por hora. Não vou nem titubear, tá? Já vou dividir por 3,6. A nossa velocidade inicial vai ser 15 metros por segundo. É esse valor que eu vou usar. Tá? Por quê, pessoal? Se aqui está metros por segundo ao quadrado, aqui tem que ser metros por segundo. Então, ó, nós temos a velocidade inicial, que é 15 metros por segundo. Nós temos a velocidade final dessa esfera, tá? Uma pedra, que ela vai ser 0, porque quando chegar lá em cima, para. Velocidade final, 0. Nós temos o valor de G, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O menos é porque ela está subindo, a velocidade está diminuindo. Nós não temos a altura, né? E nós não temos o tempo. Mas nós temos aqui, ó, V0, V e G. Se a gente utilizar aqui a equação do for até, ó, V é igual a V0 mais GT, só que agora está subindo, né? Então vai ficar assim, ó, V igual a V0 menos GT, porque está indo contra o movimento. Aí a gente vai ter lá a velocidade final, quando chegou lá em cima, 0, que é igual a velocidade inicial, que era 54, nós transformamos para 15, né? Menos 10 vezes T, certo? Que é a gravidade negativa. Pega esse menos 10, passa para lá, ficou mais 10. Tá vendo por que tem que dar negativo? Porque a hora que você passa para o lado de cá, fica tudo positivo, tudo certinho. Então, 10t igual a 15, isola o t. T igual a 15 dividido por 10, que é igual a 1,5 segundos. Então, o tempo necessário para essa pedra fazer esse primeiro percurso aqui, sair daqui e subir até a altura máxima, são 1,5 segundos. Primeira etapa vencida. Tá? Intervalo de tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima, 1,5 segundos. Beleza.
Não importa se ela está a 20 ou se ela está aqui no chão, se você jogar ela para cima com 54, ela vai demorar 1,5 segundos para chegar até a altura máxima. Aí ele fala, a altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo. Então, a altura máxima. O que a gente vai calcular? Vamos calcular essa aqui primeiro, daqui até aqui. Tá? Vamos calcular essa altura, que é essa que a gente consegue calcular por enquanto. Tá bom? Então, vamos lá, letra B. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe mais coisas. A gente sabe que a velocidade inicial é 15 metros por segundo, é normal, né? Velocidade final é 0. G vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe que o tempo de subida que ela vai levar para subir é 1,5 segundos. Tá? Sabendo de tudo isso aqui, ele quer a altura, vamos usar a equação de Torricelli, que é lá, ó, V quadrado é igual a V0 quadrado menos 2GH. Tá? Por que aqui tem menos? Porque está subindo, o G é a aceleração e o H é a altura. Velocidade final da pedra, 0, porque quando chega lá em cima parou, né? Velocidade inicial é 15 elevado ao quadrado, que era 54 km por hora. 2 vezes G, o G vale 10, vezes H, H mesmo. Então vai ficar aqui 0 é igual a 15 vezes 15, 225, menos 20H. Passo o menos 20 para lá, ele vai ficar positivo. Então vai ficar 20H é igual a 225. H igual a 225 dividido por 20. Tá? Se fosse 225 dividido por 10, pessoal, daria 22,5, certo? Como é dividido por 20, é 22,5 dividido por 2. 22,5 dividido por 2 vai dar 11,5 metros. Tá? 11,5 metros é essa altura aqui, ó. Olha aqui, essa altura aqui, daqui onde ela foi lançada do ponto P até lá em cima, dá 11,5 metros. Tá? 11,5 vezes 2 dá 23. Acho que eu errei a conta aqui, não é 11,5 não. Vamos fazer lá. Acho que essa conta está errada. Tá? 225 dividido por 20. Então dá 1. 1 vezes 20, 20. Para 22, 2. Abaixo 5. 1 vezes 20, 20. Para 25, 5. Abaixo 0. Coloco um 0 aqui. 11, 2 vezes 20, 40. Para 50, 10. 11,25. 11,25 metros. É essa altura aqui, ó. 11,25 metros é a altura do ponto P até a altura máxima, 11,25 metros. Para calcular a altura total do solo, eu tenho que somar com 20. Então, a altura total do solo, é igual a 11,25 mais 20. Então, a altura total do solo, a resposta da letra B será 31,25 metros. Tá bom? E para terminar nossa aula aí, letra C, o que ele quer saber? O módulo da velocidade da pedra imediatamente antes de atingir o solo. Então, vamos lá para essa aí, que tem algumas questõezinhas aí. Então, o que a gente sabe? A pedra sai daqui, sobe, sai daqui com uma velocidade de 15 metros por segundo, certo? Tá, ela vai subir, vai chegar lá em cima, vai parar, velocidade final igual a 0, e vai voltar a descer, até chegar aqui embaixo, tá? O que acontece, pessoal? Tanto na ida quanto na volta,
Quando ela passar por esse mesmo ponto aqui, ela vai ter a mesma velocidade. Tanto na ida como na volta, a velocidade nesse mesmo ponto T vai ser de 15 metros por segundo. Tá? Tanto na ida como na volta, a velocidade vai ser de 15 metros por segundo. Isso é só uma curiosidade. O que a gente já sabe? A gente não sabe a altura total aqui, ó. Acabamos de ver lá que é 31,25 metros, tá? Então, agora, como ela está lá em cima parada, é o equivalente a gente soltar essa pedra lá de cima para cair os 31,25 metros do repouso. Então, eu sei que a velocidade inicial lá em cima, pessoal, é zero. A velocidade final lá embaixo é o nosso objetivo. G vale 10 positivo agora e o tempo de queda. Ele deu o tempo de queda para a gente? A gente não tem o tempo de queda, né? A gente só tem o tempo de queda para a subida. Então não dá para calcular assim, né? Então olha que interessante. A gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer calcular esse tempo aqui, e a gente tem a altura também, né? A altura é 31,25 metros. Tá? Com isso aqui dá para a gente utilizar, ele quer que a gente calcule a velocidade final aqui embaixo. Ó. Ele quer que a gente calcule a velocidade final aqui embaixo. Então, se a gente usar a equação do Torricelli, que é velocidade final ao quadrado, é isso que ele quer, né? Velocidade inicial mais 2 vezes g vezes h. Tá? Olha lá, velocidade final ao quadrado é v inicial, lá de cima, a hora que ele partiu, era 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10, que agora está caindo, pode virar positivo aqui, vezes a altura, que é 31,25. Tá? Então, v quadrado vai ser 0 mais 2 vezes 10 vezes 31,25 vai dar 312,5. Só passar essa vírgula aqui para cá. 312,5 vezes 2 vai dar que v quadrado é 625. V, velocidade final, vai ser raiz quadrada de 625, que é igual a 25 metros por segundo. Se a gente for transformar em quilômetros por hora, são 90 quilômetros por hora. Então, o que é o exercício? Joguei uma pedra para cima a 54 quilômetros por hora, ela vai subir 1,5 segundos, né? Vai atingir uma altura total do chão lá de 31,25 metros, e quando ela cair no chão aqui embaixo, ela vai chegar a 90 km por hora. Daria para calcular o tempo de queda? Daria agora sim, né? Que eu tenho a velocidade final. O tempo de queda agora ficaria assim, pessoal. O tempo que ela demora para cair desde lá de cima até aqui embaixo. Velocidade inicial é 0, velocidade final nós sabemos que é 25, né? Então, e g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo de queda ficaria v final é igual a v inicial mais gt. Então, v final é 25, v inicial é 0, mais 10 vezes t. Então, 25 dividido por 10 é igual a t. Já passei o 10 dividindo lá. Tempo é igual a 2,5 segundos de queda total, certo? Daqui até aqui. Como demorou 1,5 segundos para subir, então 1,5 segundos para subir mais 2,5 para cair, o tempo total desse movimento foi de 4 segundos. E aí a gente encerra a nossa aula. Maravilha? Boa semana para vocês, um bom trabalho. Bom, se cuidem aí.